convidado deste Veja Entrevista é Aécio Neves. Ele foi deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados. Em 2002, foi eleito governador de Minas Gerais. Em 2006, foi reeleito com 77% dos votos válidos. Este ano, deixou um cargo com aprovação recorde de 92%. Agora é candidato ao Senado e tenta eleger como seu sucessor seu ex-vice-governador, Antônio Anastasia. Governador Aécio, muito obrigado. Antônio Anastasia é um técnico que agora também terá que demonstrar força política nessa eleição, uma eleição disputada. Que dicas práticas o senhor deu para que ele também se torne um político competitivo? Em primeiro lugar, Fernando, um prazer recebê-lo aqui em casa, em Belo Horizonte. Eu começo por dizer que Antônio Anastasia é a renovação que a política brasileira precisa, pelo lado bom da qualidade, sem fanfarronice, sem aquele discurso antigo, de promessas que jamais são cumpridas. E eu percebo com muita clareza que quem conhece o Anastasia tende a ter por ele respeito e até a lhe dar o voto. Eu não sou um professor de política, acho que cada um tem que, acima de tudo, ter as suas características naturais respeitadas. Você não pode transformar uma pessoa de uma hora para outra. O que eu tenho buscado fazer, até porque é justo que se faça, é vincular o Anastasia ao que foi feito em Minas ao longo desses 8 anos, até porque ele teve um papel muito relevante na nossa ação de governo, que levou a essa aprovação recorde a qual você se referiu. Como coordenador do meu primeiro programa de governo, foi aí que nós nos aproximamos em 2002, depois como secretário de Planejamento, portanto responsável por toda a reorganização institucional e administrativa do Estado, o falado choque de gestão. Depois, no momento grave da segurança pública em Minas Gerais, eu desloquei para aquela área. Então a candidatura dele surgiu com muita naturalidade. E eu acredito, Fernando, na política, como na vida, mas na política em especial, nas decisões naturais. A candidatura do Anastasia não é uma imposição externa que atende a interesses de fora de Minas Gerais. Ele enfrenta um político experiente, que é o Hélio Costa, e que tem o apoio de Lula, Dilma e Fernando Pimentel. Preocupa essa experiência política do Hélio Costa? Olha, eu não desprezo as dificuldades da eleição. Não será uma eleição fácil, Do lado de lá tem, sim, o prestígio e a força política do presidente Lula, como você disse, um candidato experimentado, de um partido estruturado. Agora, o que pode, de alguma forma, dificultar a ação dos nossos adversários, a quem respeito, é exatamente a artificialidade da aliança. Não foi uma aliança construída com naturalidade, ao contrário da nossa. Foi uma aliança imposta. O nosso adversário, ele é hoje candidato ao governo para atender ao interesse da campanha nacional da candidata apoiada pelo presidente da República, porque o PMDB condicionou o apoio do PT aqui a esse candidato para consolidar a aliança que daria alguns minutos a mais no tempo eleitoral da candidata. Não foi observado o interesse real do Estado. Isso vai ficando claro na campanha. O senhor acha que uma derrota dele poderia significar, assim, uma dúvida sobre a liderança do senhor em Minas? Olha, quem está na chuva é para se molhar, Quem está na política está sempre sujeito a derrotas. E um homem público que faz política, como eu faço, acreditando na política, ao contrário de muita gente, eu me orgulho de ser político e digo isso, porque se não houver política, boa política, não vai haver democracia, não vão haver avanços sociais. Governador, a gente conversou sobre essa aprovação de 92% que o senhor deixou o governo. O senhor acha que a situação do senhor e do Lula são exatamente iguais? Porque o Lula também é um governo popular e tenta eleger como sucessora Dilma Rousseff. É a mesma coisa? Fernando, o Lula é um fenômeno. O Lula não é uma coisa normal, O Lula é algo que no futuro, acho que os estudiosos, sociólogos, enfim, cientistas políticos vão analisar como algo que jamais aconteceu na história do Brasil. Eu não me coloco nesse patamar, porque o Lula, na verdade, ele representa o quê? A aspiração de ascensão social de qualquer brasileiro. Quando as pessoas veem o Lula viajando pelo mundo, recebido por reis, por rainhas, por grandes dirigentes internacionais, quando vê, o Lula caminhando por aí, as pessoas de alguma forma se veem como, ou veem naquilo a possibilidade também da sua ascensão no seu trabalho, no seu campo profissional. E é natural que ele tenha uma força política que nós respeitamos. A minha coisa é mais normal, eu sou alguém que acredito na gestão pública, como instrumento da melhoria da vida das pessoas. O Lula, por si só, é esse fenômeno. Não importa tanto o que o governo dele faz, mas não é o fenômeno apenas do carisma de um governante. Eu sou uma figura normal, como eu te disse, homem de classe média que jamais teve essa ambição de ser candidato ao governo. Eu, na verdade, esse sofá que nós estamos sentados aqui foi onde foi construída a minha primeira candidatura. Eu não era candidato ao governo em hipótese alguma. Eu, quando saí da presidência da Câmara, em 2002, eu queria ser candidato ao Senado. Ao meu lado, o ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves.